O pessoal vai chegando agora devagarinho, já estamos na hora aqui, né? Então, a gente vai começar. Primeiramente, boa noite a todos. Finalmente, chegamos na última live do CVGRS 2020. Eu falo isso com alegria e com pesar, né? Pesar porque a gente só vai voltar agora aos nossos webinários e as nossas lives em 2021, mas com alegria porque eu acho que como todas as pessoas com quem eu tenho conversado, a gente está com aquele sentimento de termina logo 2020, que já nos trouxe tudo que tinha para trazer, coisas boas, coisas tristes, aprendizados, sobretudo, mas deu para 2020, né? Pode terminar e pode chegar a 2021, porque eu acho que sempre que a gente tem essa simbologia do findar de um ano e de o início de um novo ano, naturalmente, mesmo quem não acredita, eu duvido que lá no fundinho não tenha pelo menos um pouquinho de sentimento de que as nossas esperanças se renovam. E sempre a gente, nesse pensar diferente, esperançoso e confiante, a gente sempre pensa em coisas boas. Então, foi um ano muito difícil, sob vários aspectos, sem dúvida, mas também foi um ano muito vitorioso. Eu lembro, e não tem como começar a falar sem lembrar disso, lá no final de 2019, quando a gente pensava 2020, pensava o CVG para 2020, a gente sempre muito focado em alguns pontos muito específicos do CVG. Primeiro deles, ter uma entidade que de fato gere valor. Acho que muitas das nossas ações se traduziram nisso ao longo desse ano. Se a gente perguntar e pensar se tudo aquilo que a gente queria foi feito, certamente não. Pelo menos esse é o meu sentimento. Eu sempre quero fazer mais. Mas muita coisa foi feita e a gente tem que comemorar as vitórias também, sejam elas grandes ou pequenas. Mas a gente falava muito nos 30 anos do CVG e como deixar isso marcado na história do CVG, porque esse número 30, né, é um número tão significativo, tão gigante para a nossa entidade. E aí vem o ano de 2020, que por si só se encarregou de deixar marcado, né? Então, a gente certamente nunca vai esquecer o ano dos 30 anos do CVG. E, dito isso, eu digo que a gente teve, ao longo desse ano, muitas ações. E essa minha fala aqui, ela já está também travestida de um final de gestão, porque a gente está encerrando a nossa gestão 2018-2020, agora no final deste mês, e estamos aí nos encaminhando para as últimas ações dessa gestão. Então, acho que a gente tem aqui dois pontos muito importantes, dois pontos altos deste ano, né, para o CVGRS, nesse ano de comemoração dos 30 anos da entidade, que esses dois pontos, eles apareceram muito forte na nossa comemoração dos destaques do ano, que foi quando a gente conseguiu, num único evento, trabalhar duas frentes que são muito importantes para a entidade. A primeira frente, o projeto de interiorização, que era um projeto dessa gestão desde que assumimos lá em 2018. Márcio deve lembrar bem, Jean deve lembrar bem, que a gente falava lá no início da gestão, assim, nas primeiras reuniões, a gente falava muito de qual vai ser a logística, o que a gente vai fazer, e aí a gente fazia reuniões e criou um comitê específico para tratar disso, porque isso realmente era uma questão para nós importante, era uma das primeiras questões que a gente queria atuar, e sempre aparecia alguma coisa que nos atrapalhava. Sempre. Vocês devem lembrar, né? Principalmente eu digo Márcio e Jean, porque eram desse comitê aí, são desse comitê desde o início. Sempre tinha alguma coisa que nos atrapalhava e que nos impedia de tocar o projeto em frente, e assim passou o ano de 2019, a gente assumiu em outubro de 18, né? Então, ali tinha o finalzinho de gestão. 2019 a gente não conseguiu fazer nenhum movimento. Aí eu lembro perfeitamente que em março de 2019, uma das pessoas que está hoje aqui conosco, que é a Márcia Pivoto, num evento que eu fui fazer em Caxias do Sul, nós trocamos uma ideia, assim, no meio do evento. O evento era no meio de uma semana e na semana seguinte tinha um café na Federação.
E a Márcia falou, nossa, eu queria muito participar, a gente podia colocar uma van e levar os corretores de Caxias. Eu falei, Márcia, vamos fazer isso, a gente tem que fazer isso. E ali voltou muito aflorado aquele sentimento de temos que trabalhar a interiorização. Mas a gente fez aquela ação e, de novo, a vida corrida, outras coisas que foram acontecendo e outras necessidades da própria entidade que a gente tinha que atender, foram sempre postergando o projeto interiorização. Terminou o ano de 2019, começou 2020, a gente sempre fazendo as reuniões. E aí, por incrível que pareça, a pandemia nos possibilitou, de uma vez por todas, entender que sim, era possível. Não no cenário e no modelo que as nossas mentes, acostumadas de uma determinada forma, como os nossos olhos enxergavam, mas dentro desse novo mundo que a gente passou a viver, e desse novo contexto, e desse novo pensar, se encaixou como luva o projeto de interiorização. E, inclusive, junto com a pandemia, ele trouxe, inclusive, nos ensinou como operar isso, como fazer isso. E aí eu não vou contar toda a história, porque aqui era só para fazer uma introdução, né? Mas aí fizemos o nosso evento, já falando muito do projeto da interiorização e falando de uma ação que foi muito linda, que foi a ação onde a nossa entidade promoveu a arrecadação de 30 toneladas de alimentos, que se traduzem em 30 entidades sendo contempladas. Eu, assim como os outros diretores que estão aqui conosco hoje, e inclusive os nossos amigos aqui do projeto de interiorização, nós tivemos a grata oportunidade de visitar essas entidades. E eu confesso para vocês que foi uma das coisas mais lindas que já aconteceu na minha vida. Eu já tinha, obviamente, ao longo da minha vida, ajudado uma ou outra entidade e até ido em uma ou outra entidade, mas nunca com uma disciplina de estou ajudando determinada entidade. E sobretudo, nunca querendo me envolver muito e alegando que, tipo, eu não tenho inteligência emocional para lidar com a dor do próximo, com a falta do próximo. E aí, de novo, em função de pandemia e dessa ação, eu pensei e entendi que é muito confortável da minha parte dizer que eu não tenho inteligência emocional para lidar com a dor do próximo e, de repente, dar alguma ajuda até financeira quando posso e achar que eu estou fazendo a minha parte. A coisa vai muito além de dinheiro, vai muito além da doação financeira. A gente está falando de realmente envolvimento. Essas pessoas, elas precisam sim de coisas que envolvem dinheiro, mas elas precisam tanto quanto de outras coisas que não precisa ter um centavo na carteira para poder dar. São coisas que estão aqui dentro, estão dentro do nosso coração, estão dentro da nossa cabeça, estão dentro da nossa disponibilidade de olhar o próximo e de estender a mão. E, de novo, eu fui tocada por isso. E, assim como a gente estava falando antes de começar aqui a nossa gravação, para mim, e assim como muitas outras pessoas que eu conheço, a pandemia, ela deixou várias lições. E, sim, ela mudou a vida da gente em vários aspectos, em várias frentes. E acho que mudou para melhor. A minha, pelo menos, foi para melhor. Então, eu sou muito grata ao CVG, eu sou muito grata a todos os patrocinadores do CVG, que nos possibilitaram ter essa experiência, ter essa vivência lá na ponta, ter um contato mesmo nesse momento que a gente não pode ter contato, mas de alguma forma ter algum contato com as pessoas dessas entidades e entender um pouco mais o que se passa lá e sobretudo, chegar à conclusão que a gente tem muito para fazer e a gente pode fazer muito e a gente não está falando de dinheiro. Então, eu sou muito grata e agradeço e vou agradecer eternamente essa oportunidade que eu tive pelo CVGRS. E, dito isso, eu quero apresentar as pessoas que estão aqui conosco, rapidamente aqui, para que elas falem delas, para que não fique eu as apresentando, elas vão se apresentar. Mas a gente está aqui com os nossos dois queridíssimos diretores da pasta que cuida desse projeto com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor, que é o nosso projeto de interiorização, meu querido Jean Figueiró, meu querido Márcio Casagrande, boa noite. Estamos também com os nossos três parceiros, primeiros parceiros dessa empreitada de interior,
nosso querido Marcos Trevisan, nossa querida Márcia Pivoto e o nosso querido Tiago, que eu não sei soletrar o sobrenome dele, é Beuren. Beuren. Ele é muito chique nesse sobrenome. O meu é Silva de Araújo, é muito fácil. Não dá. Então, gente, eu estou passando a palavra agora para o Jean. Jean, a palavra é tua e do Márcio. E uma boa noite a todos. Boa noite. Só vou complementar um pouquinho do que tu falaste, André, que eu acho que hoje a Jane colocou a cereja no bolo, obrigado, Jane, com o texto da Roberta Faria, na interpretação do Pedro Bial, e ela dividiu conosco. E fazer isso já é uma dádiva, né? A gente poder dividir coisas boas. Eu acho que foi isso que o CVG fez com a ação de juntar as 30 toneladas. Bom, eu quero primeiro agradecer a Márcia, o Tiago e o Marquinhos por terem aceitado esse convite, que é desafiador, de participar dessa frente de representação do CVG no interior. O CVG, como a Andréia falou, nós viemos desde 2018 pensando como fazer para que a gente alcançasse esse objetivo, fomos trabalhando, pensando, mas assim, eu dou muito valor para que a Andréia faz, pela Júlia, pela Jane, porque assim, são pessoas que estão extremamente ativas nas suas atividades profissionais, pessoais, e precisam achar tempo para se envolver com o CVG, precisam achar tempo para se envolver com as suas famílias, e isso não é simples, não é simples, toma muito tempo, toma dedicação, mas compensação tem esse retorno, né? Que é o retorno das relações, que é o retorno de novas amizades. Então, eu quero primeiro agradecer, né, por vocês aceitarem esse convite, que é um desafio que a gente vem lá tentando desde 2018. Então, achamos as primeiras pessoas, certamente vamos buscar em outras regiões também, para que a gente possa fazer esse projeto de interiorização do CVG, que tem como objetivo a divulgação, a culturização do seguro, o ensinamento, os propósitos do seguro de vida, de benefício, ontem nós conversávamos um pouco sobre levar palestrantes e talvez, Andréia, já vou sugerir aqui algo específico para aquelas regiões, com eventualmente lives exclusivas para eles, ainda neste momento que a gente está de pandemia. Mas é isso, Marcinho, faz aí também um bate-papo aí. Bom, Gia, boa noite aí a todos também. É muito bacana também fazer parte aí desse processo, essa ideia da interiorização, a gente já trazia há muito tempo, né, e conseguir agora colocar em prática isso é realmente gratificante para a gente, né? Porque há muito tempo a gente falava em conseguir, de alguma forma, colocar essas pessoas que estão mais longe, né, dentro do contexto do que o CVG tem por ideologia de trazer para o mercado, né? Então, eu acho que esse momento aí, ele é ímpar, né, de a gente chegar e hoje estar aqui conversando já com o primeiro grupo aqui, que vai nos ajudar bastante, certamente, né? Vamos contar muito com vocês, e que certamente a gente também vai ampliar ainda esse processo, né? Então, o Jean falou muito bem aí, né? Eu até já gostaria de primeiro já chamar, então, a Márcia para se apresentar, porque, sem mais delongas aí, o nosso intuito hoje aqui é que as estrelas hoje sejam apresentadas, né? Então, Márcia, por gentileza, pode já falar um pouquinho de ti, um pouquinho do que tu entendeu sobre o processo do CVG, porque tu também teve essa ideia de participar, da tua participação, né? Então, fica à vontade aí, nos conta um pouquinho agora de ti, porque é importante a gente saber também um pouquinho da Márcia. Então, tá bom. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Márcia Pivoto, eu sou de Caxias do Sul, e eu iniciei a minha vida 23 anos no mercado segurador. Eu iniciei na Nobre Clube do Brasil, e logo, pouco tempo depois, eu fui para a Icatu, que a Icatu adquiriu a carteira da Nobre.
Daí, na Icatu, eu fui trabalhar na área comercial e ali que começou toda a minha paixão pelo seguro de vida. A gente uma companhia sempre focada em formação de corretor de seguros, desenvolvimento. Na época, nós tínhamos parceria com a Escola Nacional de Seguro, com a Jane, nossa querida Jane, que sempre nos apoiando. Meu diretor era o César Salti, meu presidente do conselho era o Milton Molina, e o meu líder... Tava bem, hein, Márcia? Tu tava bem, Trabalhei tá doida, 15 anos com o gestor, que é o Renato Feltz. Se eu não tivesse dado certo, também eu era muito ruim, né, gente? Então, assim, eu trabalhei muito tempo na Icatu, tenho uma admiração incrível pelas pessoas, pela oportunidade. Nessa mesma época, eu conheci o CVG, e era uma coisa tão natural a gente ir para os eventos de CVG em Porto Alegre, alugar van, pegar no carro, ir com os amigos, com os corretores parceiros. E o CVG sempre agregou muito valor para a minha vida profissional. Eu sempre aprendi muito, sempre gostei das palestras, principalmente, do nível de informação que a gente adquiria. Então, para mim, é um orgulho hoje participar novamente do CVG. Depois disso, eu fui para Mongeral, com a parceria, quando o Newton Molina daí fez toda a estruturação da empresa, fiz um trabalho também de muito tempo na Mongeral, sempre focado em formação, sempre focado em desenvolvimento. Então, para mim, é muito natural o seguro de vida, é uma coisa que eu faço no dia a dia. Depois que terminou meu ciclo lá no geral, a gente abriu a nossa empresa, eu e meu marido temos uma empresa familiar, a nossa corretora de seguros. 99% dos nossos clientes são de seguro de vida, a gente é especialista em seguro de pessoas, em produtos financeiros, e para nós, assim, é muito natural isso, sabe? Isso já está 25 anos trabalhando. Já está no sangue, né? Já está no sangue. E a gente fica também muito feliz, porque a gente entende que cada vez mais a importância disso, né? Então, nesse ano ímpar, a gente também percebeu, assim, o quanto o mercado se adapta com as coisas, o quanto as coisas mudam, e a gente também... Olha, a gente está fazendo live, né? Então, é uma coisa bacana, a gente consegue se encontrar, a gente consegue trocar experiências, né? Então, eu estou aqui agora com a minha empresa, a gente faz um trabalho bacana e estou aberta para ajudar, para trazer o CVG para o interior, porque eu sempre acreditei que quanto mais pessoas pensando no mesmo assunto, trocando ideia, a gente se fortalece, a gente se ajuda e tende a melhorar cada vez mais. É um pouco disso, tá bom? Não, muito bacana. Eu acho que tu tá, mais do que qualquer coisa, tu tem um testemunho pessoal. E isso é bacana, para te poder passar para quem tu vai captar, para quem tu vai tentar trazer para este novo pensar, como diz a nossa presidente. Então, muito bacana, Márcia. Parabéns. Depois a gente vai seguir um pouco do bate-papo. Eu vou seguir pelo Tiago, porque o Marquinhos já é mais velho, não de pessoas, não de idade, ele é mais velho de mercado, né? De tempo de empresa, né? De tempo eu não vou deixar o Tiago por último, para ele não ficar nervoso, hein, Tiago? Então, Tiago, fala um pouco da tua trajetória, né, para a gente, por favor. Com certeza. Meu nome é Tiago, eu trabalho com seguro já há 20 anos, desde os 16 anos. Comecei numa corretora na cidade de Igrejinha, como office boy, e fui crescendo ali dentro, até que em 2006 eu tive um convite para trabalhar na Mafre, em Novo Hamburgo. Então eu iniciei minha carreira na área de seguradoras no ano de 2006, trabalhei um período de 4 anos lá, fiquei 1 ano na Allianz, conheci mais corretores na região de Lajeado e Santa Cruz, e 1 ano depois eu voltei para a Mafre. Engraçada essa história, fiquei 1 ano exatamente na Allianz e voltei para a Mafre. Então, onde eu fiquei até 2017, com um projeto de ter a minha empresa também, assim como a Márcia comentou antes, um outro sonho, um outro objetivo. Então, eu e um colega meu da Mafre, o Zé, a gente abriu uma assessoria. Então, a gente tem assessoria já desde 2017, a gente instalou a empresa em Campo Bom.
e a gente consegue atender muitos corretores, a gente possui um relacionamento gigantesco, né? Então, isso é muito importante. Até como a Andrea comentou no início, questão da gente ajudar um ao outro, e sempre é muito importante, e eu vejo que a gente não consegue nada sozinho. Então, a gente poder participar e contribuir, por pouco que seja, com alguma entidade, uma associação, um clube, como o CVG, é uma honra, uma gratificação, e o que eu puder fazer para contribuir com todos, com certeza eu farei da melhor forma possível. Legal. Muito bem-vindo, cara. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo mesmo, né? Até porque o Thiago, a gente trabalha um pouco mais próximo aí também, né? Isso. E aí, Thiago, a gente já tem várias ações, né, em cima do Vida também, que a tua assessoria faz, né? Sim. E isso também deu uma proximidade grande, né, do intuito do que o CVG também se propõe a fazer para o mercado, né? E aí surgiu a ideia do teu nome. O projeto, nossa, que massa. Eu já acabei indo na época de Mafre mesmo, em uns 2 ou 3 eventos do CVG, eu me lembro que era muito disputado o convite, Sim. O ingresso, a gente poder ir, uma festa muito linda. Então, eu até comentei contigo que eu ia pensar, mas eu já sabia que eu ia participar, né? Mas fazer o charme faz parte, tem que fazer o charme, não dá para ser muito fácil, assim. Fazer de difícil. Claro, não, tinha que ter, né? A gente ficar na expectativa ali, né? Vai, não vai, Thiago vai, não vai, agora, né? Aí passou um final de semana ali, ele se pronunciou, né? Isso aí. Eu acho que é importante... Pode Desculpa, falar, Thiago, pode falar, fica à vontade. A melhor forma que eu acredito que eu posso contribuir é com o meu relacionamento, e eu conheço muitos corretores no estado todo, até por ter trabalhado em diversas regiões, diversos projetos, e eu vejo que o corretor do interior que vem ao encontro do nosso projeto de interior, eles são muito de relacionamento. A gente precisa estar lá, fazer um evento, reunir um grupo, conversar, jogar conversa fora, isso faz a diferença para eles. Porque eles, na maioria das vezes, nas cidades mais distantes, eles são carentes. Até o Jean falou ontem, a gente teve uma conversa entre nós, essa questão, quando, né, Jean, tu fazia um tempo atrás alguns encontros, o pessoal adora quando vai alguém lá, pode falar um problema, dar uma sugestão, trocar uma experiência. Então, volta ao que eu também falei agora há pouco, que a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, nós, como um grupo, temos muito mais força, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar que essas 3 pessoas, o Marcos ainda vai falar, né? Mas, assim, as 3 pessoas que a gente pensou em conjunto e chegou nesses 3 primeiros nomes, disso, assim, são pessoas que estão muito no meio dos corretores. São corretores, estão no meio, atendem, conhecem, são pessoas conhecidas do mercado. Então, acho que isso é fundamental, porque o nosso principal objetivo é captar corretores como associados. A gente quer fazer um trabalho, na verdade, é muito importante, assim, sobretudo o nosso planejamento para 2021, porque ele está totalmente pautado na pasta da professora Jane Mansur, que é trabalhar capacitação e educação sobre várias frentes. A gente vai trabalhar o todo, mas o nosso foco, o nosso direcionamento é em cima disso. É isso que a gente quer, agregar valor, gerar valor. As pessoas realmente têm que entender que ser sócio do CVG é algo que as beneficia, algo que agrega, que vai trazer benefício para ela enquanto profissional, seja na linha do que a gente vai poder buscar nesse grande grupo aqui, criando força para buscar coisas boas, conteúdos relevantes, pessoas que venham nos falar que realmente agreguem para todos nós, seja para dentro das suas corretoras. Então, é um trabalho realmente muito, muito importante esse que a gente pretende fazer, mas eu acho que agora é a hora do Marcos falar, né? Fala lá, Marquinhos. O mais experiente, né? O mais experiente. O mais cabeludo.
Mandar um abraço para o André ali, né, que compartilha da minha beleza, né? Tozeski, aí fazia tempo que eu não te via. Eu não estou enxergando ele, o Tozeski está conosco. Deixa eu ver. Ah, tá ali. Tá ali. Ele tá disfarçado, tá de óculos. Fala, meu diretor. Um abraço para a sua aí também, que fazia algum tempinho com ela, a professora Jane, nosso amigo André aí do Seguro Gaúcho aí também nos prestigiando. Dizer que, na verdade, para mim foi, até confesso, uma surpresa quando recebi o convite por parte do Márcio e da Andréia em participar do CVG. Eu, tão experiente, tal qual a Márcia, né, também tenho 23 anos de profissão. Eu comecei trabalhando numa corretora... Isso. E eu lembro dessa época de Nobre, a Márcia me atendeu na Nobre. Eu comecei trabalhando com seguro depois de ter enjoado de trabalhar dentro de empresa. Eu sou ex-torneiro mecânico, eu era o campeão das horas extras, né? É aquela história que tu passava a semana inteira trabalhando e no final do mês o salário, né? E aí enjoei, na verdade, de ficar fechado e decidi procurar uma nova alternativa. E eu brinco até hoje, né, quando o pessoal me conta, né, para dizer como é que foi o meu início, eu digo que tinha uma vaga no jornal, por incrível que pareça, o Thiago, que é o mais novo de nós, as vagas ainda eram no jornal, né? E aí tinha lá, assim, né, todos os requisitos, contrata-se vendedores com ou sem experiência, né? Eu digo, poxa, é para mim, né? E aí eu sei que comecei, era uma corretora concessionária Bradesco, né? A gente vendia seguro de vida, vendia previdência privada, seguro saúde, vendia dentro da agência. E desde aquela época eu comecei a minha carteira fora dos ramos vida e benefícios. Eu sempre gostei muito. Eu era o campeão de venda do residencial. E aí, na verdade, essa corretora acabou encerrando as atividades. Ficamos sem ele nem beira, né? Seguros para renovar, comissões para receber. Essa empresa simplesmente fechou as portas. E aí teve um querido amigo aqui da cidade que acabou nos acolhendo. Eu sempre que posso cito o nome dele, porque é uma pessoa que eu admiro muito, que ele ajudou muita gente aí, que é o Gilberto Boff, da GNP. Me acolheu naquela época, a gente trabalhou um tempo junto com ele, só que eu sempre também brinco, né, que o Gilberto era meio Jesus Cristo, né? Todo mundo que não prestava, ele pegava. Então, ele assumia muita gente que, de certa forma, não merecia da compaixão e do carinho que ele tinha. E aí chegou um ponto que, naquela época, não tinha multicálculo, não tinha nada, tu sentava para fazer uma cotação, tinha caras que passavam a manhã lá fazendo cálculo, e eu com pressa, querendo fazer minhas coisas, eu cheguei para ele, Gilberto, não tem condições mais, eu digo, eu vou abrir meu escritório. Né? E aí, sei que, sabe que quando tu não tem para o almoço, né, e a janta tu não sabe se vai ter, tu tenta juntar alguém para dividir as despesas, né? E aí peguei um vivente lá naquela época, lá que era pior que eu, então vocês imaginem, né? Eu sempre brinco, né, que para quem vê, diz assim, Marcos, tu tá bem? Eu digo, tu precisa ver na época que eu era pobre. Né? Então, né, acabamos, na verdade, montando essa empresa e ele fazia mais coisa errada que coisa certa. E aí eu sei que eu digo, quer saber de uma coisa? Vou seguir carreira solo. Aí fiz o curso, passei rápido, até mais fácil do que eu imaginava. E aí montamos a GSM, né? Aí o pessoal perguntava, era aquela tecnologia de telefonia? Eu digo, não, era coisa bem mais simples, era Geis, o sócio do Marcos. Né? Então, vê que a gente não era muito criativo, né? Mas, enfim, né? Quando lá pelas tantas recebo um convite do Ricardo Pascoaloto de Garibaldi, dizendo que estavam montando um grupo de corretores que iam montar uma rede, que não sei o quê, e aí sei que se aventuramos saí daqui para ir em umas reuniões lá em Novo Hamburgo, que tinha um maluco lá que dizia que ia montar uma tal de rede segura, né? E passamos nessa tal de rede segura durante um período de mais ou menos uns 5 anos e serviu muito de aprendizado para a gente, porque é aí que eu entendo que é importante o que a Marcinha disse, que é você compartilhar conhecimentos e trocar experiências. Eu acredito que ninguém, como o Thiago muito bem falou, faz algo sozinho, né? Você precisa da participação de pessoas, nem que seja para você perceber o que não deve ser feito, né? Então, essa troca, na verdade, nos possibilitou que uma parte desses corretores da Rede Segura montassem uma corretora única, que foi a Sustentare. Então, a Sustentare iniciou as atividades em 2007,
E em 2015 eu assumi a gestão e fiquei por praticamente quase que 3 anos e meio à frente da gestão. E eu digo com orgulho que ninguém colocou tanto corretor para dentro da Sustentare como fui eu. Eu sem falsa modéstia ou nada, porque eu sempre gostei, eu sempre fui uma pessoa que fiz amizade muito fácil, mas eu quero dizer que praticamente quase metade dos corretores que fazem parte da Sustentare, na minha época, lógico, né, foram através de convites meus. Eu viajei durante praticamente quase que 1 ano e meio em Santa Catarina, todos os corretores nesse período foram colocados por mim, e a gente fez um trabalho muito legal lá de trazer pessoas muito boas para o grupo. E depois desse período, acabei voltando para a minha unidade. Eu acho que eu sou uma das maiores unidades da Sustentare. E quando você volta meio perdido, né? Você volta num ritmo acelerado, num ritmo que, na verdade, viagem para lá e para cá. A minha rotina era sair na segunda-feira e voltar na quinta. Então, eu ficava a semana toda fora. E aí você volta com aquele peso de manter e naturalmente, os números não acontecem na velocidade que você imagina. Até porque o ramo de seguros oferece muitas possibilidades. E lá naquela época, até pelas experiências, pelas visitas, pelas conversas que a gente teve durante todo esse período à frente da gestão da Sustentare, eu decidi que eu queria investir em ramo de pessoas. E a gente começou a fazer um trabalho meio tímido, de formiguinha, mas que aos pouquinhos foi dando certo, foi dando bons resultados. A gente conseguiu melhorar muito a margem de ganho da corretora e, principalmente, diversificar mais de um produto no mesmo cliente. A gente tem uma carteira bastante grande e hoje quase que a minha rotina é focada a ramos diferentes do auto. Nós ainda somos uma corretora, até por isso, quando recebi o convite e principalmente ganhamos o prêmio de destaque, confesso que foi uma surpresa muito legal, porque é a coroação de um trabalho que a gente tinha começado há pouco tempo, mas que estava dando bons resultados. Então, fiquei muito faceiro com o convite, quero fazer um excelente trabalho de poder mostrar para o corretor, principalmente a maior parcela que não explora a carteira do Vida, que ela pode se tornar uma renda residual muito interessante e fazer com que, na verdade, a gente tenha um pé de meia bem mais interessante quando quiser desacelerar, quando quiser diminuir o ritmo. Então, acho que é extremamente importante esse trabalho, porque eu, como não participava tão próximo do CVG, imaginava que o pessoal, assim, meio de... né? Confesso que sem conhecer, e eu sempre digo, né, que a falha de quando o cliente não sabe que a gente vende determinado produto não é do cliente, né? Então, cabe a mim, a Márcia, ao Thiago, poder fazer que pessoas que tinham essa visão equivocada percebam que realmente o CVG pode agregar na rotina de um corretor. Sabe que a gente tem bastante nariz torto, né? Se tu olhar o meu é bem torto, o do Jean também, o do Márcio não é uma beleza, o da Jane é bonitinho, o meu é bem torto. Ainda vou operar um dia. Mas em pé não adianta, assim, é bom ouvir isso, e acho bom que a gente fale também, que eu adoro falar essas coisas, porque tu está traduzindo o sentimento de outras pessoas que, de repente, mais reservadamente vieram e nos falaram e comentaram, porque nos conhecem. E eu estou há 10 anos participando do CVG, e eu te confesso que eu entendo um pouco desse sentimento, mas eu digo que ele não se justifica, pelo menos dos 10... Quem tinha que estar aqui para falar isso era o Clodô, né? Que o Clodô está há 30 anos no CVG, né? É verdade. Mas quem conhece e convive com o Clodô, que eu acho que é a maior personificação do CVG, para mim, é o Clodomiro Dornelles. É o cara que eu convivo há 10 anos e mais, muito mais próximo agora nos últimos 2. E é um cara que eu já admirava antes de estar no CVG, quando ele era Bradesco, ainda eu já olhava ele do mercado e admirava, mas quando eu tive o privilégio de poder conviver mais com ele, sobretudo nos últimos 2 anos, é um dos melhores seres humanos com quem eu já cruzei nessa caminhada aqui. E então, assim, mas esse sentimento é fato, muitas pessoas nos reportaram. Só que eu acho que ele acaba sendo muito mais pautado no que a gente teve gestões maravilhosas do CVG. Só que... Mas é o imaginário, né, André? É aquela situação o campo do imaginário.
Talvez a gente, na verdade, por não se sentir, talvez, presente, imagina que aquele grupo é um grupo mais seleto. E, na verdade, é justamente o contrário. Depois que a gente começa a participar um pouco mais próximo, a gente percebe que o sentimento é muito ao contrário da nossa Exato. Isso é bonito, o resto é... Ô, Marcos, aí nessa fala é justamente o nosso anseio, né, de já ter começado esse processo da interiorização antes, né? Porque nosso sentimento, né? Então a gente também de escutar bastante essa tua fala, né? A gente já tinha esse anseio de ter iniciado esse processo antes, né? Mas, enfim, o importante é que estamos aqui agora e daqui para frente a gente tem muito para seguir em frente, né? Nessa situação. E olhando bem agora para ti na tela, o teu nariz é bem tortinho também. Não, o não meu é só o meu. Meu sempre foi, não é de agora. Meu. Puxa vida, não é só o meu. Mas assim, sabe o que eu acho que seria legal a gente falar? Eu acho que eu falei um pouquinho até da questão da gente estar mais próximo dos corretores, né? Mas talvez agora fosse interessante a gente tentar, nas falas, dar uma materializada no como que a gente vai chegar nesses corretores. Quer dizer, eu falo muito corretor porque a minha vida é pensar no corretor de seguros, mas não é só corretor, obviamente que é qualquer pessoa que seja ou não do nosso... Não, e que seja ou não do mercado segurador, mas que por algum motivo queira entender ou estar perto do mercado através do CVG, é bem-vindo. Todos os associados, desde que sejam pessoas idôneas, corretas, do bem, são sempre bem-vindos na entidade. Então, acho que a gente poderia entrar um pouquinho, Jean, o que tu acha nessa... Não, eu só queria fazer... como a gente tem um tempo ainda... Eu queria, primeiro, agradecer, né, um pouco do histórico de cada um deles, mas eu queria também que eles fizessem um briefingzinho rápido, assim, do sentimento deles em relação à entrega do troféu, e que o Marcos foi um dos ganhadores, já deu uma comentada também. Perfeito. Eu vou falar por mim, Marcos, eu participei de várias festas do CVG no Leopoldina, mas, cara, eu fiquei tão feliz com aquela festa, porque eu e a Márcia conversávamos um pouquinho antes, e falávamos que, eventualmente, quando tu vai na festa do CVG e tu não tem um grande relacionamento, tu fica numa ilha, e olhando aquilo de fora, e talvez com essa impressão que o Marcos tem, de o nariz empinado, porque tu vê muita gente, né, se falando, aquele monte de vestido bonito, né, Márcia? E aí tu fica... Mas quando tu te dá bem, e na festa, por exemplo, que houve, por conta da pandemia, desta forma, no Zoom e online, assim... Ela me trouxe um sentimento de todo mundo estar participando, todo mundo estar ali integrado, interagindo. Eu queria que eles pudessem falar um pouquinho antes disso, se for possível, André. O que tu acha? Perfeito, eu acho perfeito. Digam aí. Diga aí, Marcinha, o que tu achou, Márcia? Eu achei bem bacana, principalmente porque as pessoas começaram a questionar o que é o CVG. Então, eu acho bacana, assim, que quando esse momento, as pessoas estão muito ligadas através das redes sociais. E toda vez que eu falo do projeto, e também tenho que me aprofundar mais, as pessoas me questionam, mas o que é o CVG? O que é essa instituição? O que eu vou ganhar com isso? E quando isso veio para o interior, o Marcos ganhou, a Sandra da Mão Geral também recebeu a premiação, eu percebi, assim, que, de alguma maneira, isso aproximou as pessoas. Porque, na verdade, o troféu, ele é um símbolo de todo o movimento, né? Então, assim, a primeira votação que teve, então, foi aberto para todo mundo votar. E isso é muito bacana. Não, sabe, eu acho muito legal, assim, a maneira que a gente tem de chegar nas pessoas é acolher. Quando a gente não se sente pertencido a um grupo, é porque a gente não foi acolhido. E esse sentimento de nariz empinado, quando eu trabalhava na seguradora e eu participava da BCVG, para mim era muito natural. Quando eu abri a minha empresa e a gente começou, né, que nem diz o Marco, formiguinha e tudo, você quer ser acolhido, você quer ser convidado. Mas, então, eu acho, assim, que o troféu, ele, de certa maneira, ele abriu muito isso. As pessoas começaram a olhar, perceber, é o Marcos que recebeu, nossa, que legal. As outras pessoas que foram votadas, a Giovana, a Márcia, um monte de gente que os corretores conhecem. Pessoal de Feliz ali.
E isso, então, assim, isso é ótimo porque vai disseminando, né? E eu fiquei muito feliz, né? Porque, na verdade, a gente sempre torce para os da gente. Se os gringos estavam lá, a gente estava feliz, né? Muito bom. E aí, Marquinhos? Bem Bom, isso, sabe? Se é por gringo, estamos excelentemente representados, né? Eu e a Sandra. Não, mas online tem foi bem legal. Grande também, né? Olha, eu vou dizer para vocês assim, ó, que eu adorei mesmo. E assim, ó, o que eu falei para a Andréia, eu a conhecia do mercado, naturalmente, ela é uma pessoa muito conhecida, mas eu não sabia que ela tinha essa capacidade de ser uma animadora tão, olha, talentosa. Trabalho lá. Parece que o Silvio Santos está para se aposentar. Olha, se quiser mandar o currículo lá. A mulher movimenta meio mundo. E tu vê que ela. Não, passa esses créditos para o Clodô. O Clodô, para mim, foi a grande surpresa. Não, mas ela judiava ainda, fazia tensão lá. Não, chama o cara para tocar mais uma música aí, não sei o que. Olha, fez lá, olha. Mas adorei também. E realmente, assim, não esperava um evento desse porte. Achei que foi extremamente de bom gosto, muito bem organizado, criou-se toda uma emoção em cima. E aquilo que vocês falaram no início, a ideia de fazer a entrega das 30 toneladas, isso, olha, parabenizar realmente, porque eu tive a oportunidade de ir no Lar do Ancião, ali em Bento, ali fazer a entrega, fazer a foto, enfim. E tu vê o carinho deles em a gente lembrar e se envolver, e tomara que essa ação se propague aí por muito tempo. Aí. Então, adorei mesmo. Tiago. Boa, Tiago. Principalmente um evento online, a gente consegue ter uma ideia de poder fazer outros eventos online ao longo do ano. E a questão de entrega de alimentos, a gente poderia ter um projeto para, de repente, fazer por regiões também. Beneficiar e unir os corretores de determinada região com alguma entidade daquela região. Seria interessante essa ação também. Tiago, quando a gente pensou o Prêmio Destaques nesse ano, se vocês observarem, está tudo linkado. Foi a primeira vez que na verdade, foi a segunda vez que a gente fez a votação eletrônica. Então, no ano passado, a gente já fez uma votação eletrônica e dentro dessa votação era só para o colégio eleitoral. Nesse ano, a inovação que a gente trouxe foram várias, na verdade. A primeira delas foi dividir a eleição em 2 turnos. Então, o primeiro turno, todas as pessoas, qualquer pessoa poderia votar, associada ou não, de dentro ou de fora do colégio eleitoral. E isso foi determinante para a eleição e, sobretudo, para a inclusão dos nomes que acabaram entrando do interior. Porque o colégio eleitoral, o colegiado, ele também é um colegiado de muito tempo, que são as principais figuras aí do nosso mercado, são os patrocinadores, os associados, enfim, é um colégio mais que vem muito parecido ao longo dos anos. Quando a gente faz a abertura e diz que vai para segundo turno os 3 mais votados no primeiro turno, a gente realmente abriu para o mercado. E se vocês observarem, todas as ações, elas estavam conversando. Então, a gente abriu para premiar também os comerciais e as corretoras de região. A gente fatiou o nosso estado em 5 regiões, e nessas regiões a gente tentou contemplar corretores daquele núcleo, né, daquela região, assim como corretores executivos, corretores e executivos, beleza. Fora isso, a gente mapeou 30 entidades. Poderia ter sido mais linkadinho com a região? Sim, poderia. Mas o legal é o seguinte, a gente fez a primeira ação. Agora que a gente já teve essa experiência, com toda a certeza do mundo, qualquer outra ação que a gente vai fazer nessa linha, a gente tem um aprendizado gigante, muitas coisas que deram certo, outras que poderiam ter sido diferentes, mas o saldo foi muito positivo, sem dúvida foi muito positivo. A gente contemplou 30 entidades espalhadas pelo estado. Foi lindo. Eu acho que eu não consigo traduzir, eu acho que foi realmente muito lindo. André, acho que até o principal objetivo, né, de tudo que a gente fez
da situação desse ano, da nossa festa, que na verdade ela foi transformada toda ela diferente, né? Mas o principal objetivo foi justamente esse, né? A entrega, o que a gente se propôs, né? Da entrega de 30 toneladas de alimentos ou de valor, né? Para as 30 entidades, né? E isso foi cumprido com louvor aí. Foi a melhor parte, na verdade, da ação, da festa, foi ter a possibilidade de chegar lá e entregar, né? Esse benefício, né? Então, isso sim, né? Que foi o auge da festa, né? A premiação é legal, todo mundo se divertiu, né? Teve várias nuances ali, o Clodô se saindo ali como apresentador, que para mim também foi um show à parte. Então, para mim também foi uma surpresa ali, né? Porque eu não conhecia esse lado dele, né? Conheço o Clodomiro aí há mais de 20 anos, com certeza, né? Desde o tempo de União de Seguros, quando a gente começou, ele é meu mentor, né? Lá atrás, né? Então, mas eu não conseguia enxergar ele fazendo isso, né? E para mim foi uma surpresa, né? Mas, de qualquer forma, a entrega do objetivo das 30 toneladas que foi o principal aí, o coroamento, né, do ano que a gente se propôs a fazer e conseguiu entregar, né? Eu vou pedir para eles agora fazer um maquinho, Márcia e o Thiago, para que eles, além de fazer um chamamento no mercado que eles vão atuar, que eles dêem um briefingzinho de como eles pretendem agir, né? Também é óbvio que a nossa presidente ela dá um alinhamento do nosso trabalho. Eu e o Marcinho, a gente mexe, que a gente é os executivos, ela e passa a linha e nós corremos atrás para fazer. Então não vai ser diferente com vocês também, mas é importante que a gente escute de vocês também esse chamamento, que eu acho que é bacana a gente fazer para as regiões, e que vocês dêem uma linha da ideia de vocês. Quer iniciar, Márcia? Está contigo. Tá bom. Então, eu penso assim, ó, que como a gente está trazendo o CVG para o interior do estado, a importância do corretor, a troca de experiência, a gente se fortalecer profissionalmente, através das experiências, e também pela qualidade das palestras, pela qualidade das pessoas que se preparam para disseminar o conhecimento através do CVG. Eu tenho, assim, memórias muito importantes da minha vida profissional através do CVG, porque eu sempre fui privilegiada em assistir palestras que faziam a diferença no dia a dia. E eu acho que, assim, quando a gente está junto, a gente se fortalece muito. E eu acho que o CVG ele é extremamente importante, porque o seguro de vida é o maior patrimônio do mercado segurador, é o maior patrimônio da nossa vida. Então, e a gente fortalecer isso, disseminar isso com uma instituição que há tantos anos tem esse foco, eu acho que vai nos tornar profissionais melhores e o resultado no todo vai ser ótimo. É um bom argumento o que a Márcia falou agora, a questão da história toda do CVG. Então, a gente tem um argumento gigante, além de poder trocar experiências com os corretores. Então, toda a história do CVG RS é fantástica, e isso aí é importante a gente poder repassar aos corretores que a gente vai estar fazendo contato e convidando a participar. Eu vejo que é um grande ponto. Além de poder reunir alguns grupos, lógico, sem pandemia, obviamente, né? Fica muito mais fácil da gente poder reunir um grupo e poder conversar. Na minha opinião, eu acredito e sempre bati forte nisso, que nada melhor como o tete a tete, como se diz, né? O interpessoal, para a gente conseguir ver quem são parceiros, quem quer participar e a gente poder estar alinhado com isso, né? Então, eu acabo visitando num período normal, não vamos falar desse ano aqui, mas muitos corretores por semana. Então, se 50% dos corretores mostrar interesse em querer ouvir e a gente conseguir reuni-los ou convidá-los pessoalmente para participar, eu acredito que a ação vai ser muito bem realizada, né? Legal. Muito bom.
Jean, eu acho que o meu principal desafio, na verdade, vai ser tirar essa impressão equivocada que eu tinha do CVG. Então, acho que, da mesma maneira que alguns de vocês comentaram, que alguns colegas, algumas percepções de pessoas que vieram confidenciar a vocês desse sentimento, eu acho que, da mesma maneira que aqueles que não falam, a parcela é muito maior. Então, acho que, na verdade, possibilitar que pessoas percebam o que o CVG pode agregar. Sempre que tiver oportunidade, vou tocar no assunto, vou convidar, e principalmente, na verdade, trazer essa troca de experiências. O Thiago falou uma coisa que eu me considero um corretor já de um certo tempo. Eu também estava muito acostumado ao contato presencial. Praticamente quase todas as negociações que eu fazia eram pessoalmente. E esse ano, não é querer ou não querer, você se obrigou a ter que adaptar isso à tua rotina. E o teu cliente também está aceitando muito mais isso. Hoje, praticamente, diria que o meu dia se resume a estar na frente do computador, falando com pessoas à distância, que até bem pouco tempo atrás talvez não me receberiam nesse formato. Então, como a Andrea disse, a gente pode ganhar velocidade com isso e mostrar para o corretor que ele tem que inserir o Vida na rotina da corretora dele. Se ele quiser ter um futuro mais tranquilo, o CVG precisa estar presente aí na caminhada dele. Que legal. Se a gente for ver, né, e a gente já fala isso há um tempo, e desde 2016 o Vida passou a faturar mais do que outros ramos, né, por exemplo, o automóvel, né. Então, no meu caso, como executivo comercial de seguradora e do Vida em específico, né, uso bastante esse argumento, porque é aquela situação, né, gente, alguém está vendendo seguro de vida. Se está faturando mais vida do que automóvel, alguém está fazendo. Quem está deixando de fazer vai sofrer mais no futuro, né? Então, óbvio que o que a gente busca aqui também é o aculturamento, é trazer informação, é ajudar de alguma forma o mercado a pensar mais nas possibilidades, né, no seguro de vida. Então, para isso também, essas frentes de interiorização, que é para chegar mais próximo de corretores que a gente não estava alcançando antes, né? Então, a gente quer, sim, que essas pessoas vejam o CVG como um aliado e como um parceiro para ajudá-los também a construir a sua vida no seguro de pessoas, né? E aí, obviamente, a gente conta com vocês também para esse processo. Eu convivi muito tempo no interior, com vários corretores também do interior, e o interior ele tem uma particularidade que, para a gente que está na capital, não existe, é a relação do corretor com as empresas. O vínculo que existe entre eles, a relação de amizade, e isto, para fazer o trabalho de culturização, que é um dos objetivos do CVG, também é interessante. Eu acho, Marcos, né, Márcia e Thiago, que uma das coisas que, se a gente seguir neste modelo ainda de lives, e a gente pode, vocês principalmente que estão no interior, instigar o corretor dele, os corretores, convidar os empresários, os clientes deles, o cliente de automóvel ouvir uma palestra, porque também vai abrir a cabeça do empresário, que muitas vezes é resistente a este investimento, porque desconhece, e muitas vezes ainda o corretor não está preparado para transmitir esta informação. Então, é uma ideia que a gente pode trabalhar, que é bacana também, porque vocês têm essa relação mais próxima aqui, né? Então, é uma ideia que a gente, daqui a pouco estou lançando aqui agora, mas muito eu acho que a gente pode trabalhar ela bem e também fazer esse movimento junto. Bom, nós já estamos quase em cima do horário, eu vou primeiro, da minha parte, agradecer vocês imensamente, muito orgulhoso da equipe que a gente está trazendo para próximo da gente, e tenho certeza que vocês vão ter um trabalho fantástico, vai ficar marcado na história do CVG. Obrigado de coração. André, por favor, faça as honras da casa para o encerramento, agradecendo nossos patrocinadores, nossos amigos e todo mundo. Vou deixar antes o Marcinho fazer as considerações finais e deixar também para ver se o pessoal quer fazer mais alguma consideração final. A ideia hoje era só a gente fazer esse bate-papo, mas no meu fechamento eu reforço. Não, então, assim como o Jean colocou bem, né? É um orgulho aí essa equipe ver a motivação deles, né?
E quando a gente conversou as primeiras vezes sobre essa ideia da interiorização, a empolgação que os três mostraram, né, em fazer parte, em estar engajado, em querer ir adiante nesse processo, né? Então, realmente é um orgulho aí a presença de vocês aí junto conosco, né? Então, é só agradecer mesmo aí a vocês e trabalho a gente vai ter bastante aí pela frente, sem dúvida nenhuma. Vamos nos reunir bastante porque 2021 está por aí e logo, logo a gente já tem muita coisa para colocar em prática aí, muitas ideias aí, e contamos, inclusive, com as ideias de vocês, né? Vocês que estão na ponta, ouvindo muito mais o pessoal. Eu também trabalho atendendo ao estado todo já desde 2011, então já rodei bastante aí no estado, mas certamente vocês, no dia a dia, nas regiões de vocês, vão ter os anseios aí do que é necessário, de repente, o CVG talvez olhar um pouquinho diferente do que vem fazendo para poder chegar junto às regiões, né, também. Muito obrigado, pessoal. Não sei se alguém de vocês quer fazer alguma consideração final. Pessoal, boa noite. Vou pedir uma quebra de protocolo, se a minha presidente me permitir. Você pode tudo, minha querida. Você pode tudo. Mimosa, bondade tua. Muito obrigada. Boa noite a todos, então. Vou me permitir, então, quebrar um protocolo, porque a gente está falando de algo que tem muita conexão com um trabalho que eu tenho feito de campo aí essa semana toda, que é a ação social do Clube da Pedrinha, né? Eu estou presidente do Clube da Pedrinha, a gente vem trabalhando com a relação, durante os encontros presenciais, a gente recolhia, por meio de latinhas da dupla Grenal, um valor simbólico de cada sócio para doar para a Confrasol, né? Esse ano tudo foi diferente, a gente se reinventou, fez uma rifa, um trabalho de formiguinha e a nossa presidente acabou de empatar o Grenal mais esperado por empate. Mas é o mínimo que eu podia fazer, né? É o mínimo que eu podia fazer. Nunca torci tanto por um empate do Internacional com o Grêmio, né? E a gente conseguiu empatar, então a gente arrecadou 100% do valor para doar para a Confrasol e para aldeias infantis. Eu estou muito feliz, né? Muito obrigada, Andréia, Jane, cada formiguinha, todo mundo que ajudou, porque a causa é muito nobre. Muito obrigada mesmo. Estava quase chorando, eu não consegui segurar. Presidente, deixa eu te perguntar, agora encerrou, finalizou, ou ainda tem alguma coisa que a gente possa ajudar a ativar? Encerrei. Finalizou? Em termos de rifa, eu encerrei. Muito obrigada. Então, seguindo a quebra de protocolo, porque eu acho que vale muito a pena, aproveito aqui para parabenizar a belíssima gestão e é tão humanizado que o Pedrinha está fazendo, e eu todos os meses recebi o carinho do Pedrinha lá em São Paulo, e eu tenho certeza que isso é fruto do teu cuidado, do teu olhar e de toda a tua diretoria que está trabalhando nisso. Mas eu posso dizer que aqueceu o meu coração quando eu estava lá na Selva de Pedras, bem sozinha, e aqui eu deixo registrada a minha gratidão. E essa ação, eu tive a oportunidade também de estar com o Celso, que é essa figura, não tem nem o que dizer, né? É uma criatura do bem. Gente, a gente está muito rodeado, chego a ficar arrepiada, a gente está muito rodeado de pessoas do bem. Não tem como, qualquer coisa que a gente queira fazer, tem que dar certo, porque tanta gente do bem junto que não tem como dar errado, e é isso que vai fazer a gente ter um mundo melhor. Então, parabéns, presidente, pela ação. Obrigada. E pelo sucesso, 100%, então, fechado nesse Grenal que empata e quem ganha é a Confrasol. Que bom, gratidão. Muito obrigada. Gente, então, e agora voltando aqui, né, feita essa acho que muito bem colocado pela Su, eu agradeço, a gente aproveita também para agradecer todo mundo que participou aí na ação do Clube da Pedrinha, acho que é para isso que a gente está aqui, e quero agradecer, então, os nossos 3 guerreiros aí que vão comprar essa briga conosco, quero de novo reforçar que a gente está chegando aqui ao final de uma gestão, e o que nos dá muita tranquilidade é de saber que todos os projetos, independente da gente continuar por mais 2 anos ou não, a princípio a gente vai sim levar uma propositura de chapa para mais 2 anos, mas independente de quem esteja, a gente sempre vai estar envolvido, independente da função que a gente esteja fazendo dentro do CVG, dentro de uma diretoria ou fora dela, eu tenho certeza do seguinte:
A gente sempre vai estar envolvido pela causa maior da entidade, seja do CVG, seja do Clube da Pedrinha, seja da Confrasol. A gente está no mesmo grupo. Se vocês forem olhar, é sempre o mesmo grupo. E isso é muito legal. Então, o que eu tenho convicção é o seguinte, independente de sermos nós à frente do CVG por mais 2 anos, ou outra chapa que se candidate, que concorra e ganhe, a ideia da interiorização não é mais um projeto. Eu acho que é isso que eu queria finalizar aqui o nosso encontro e o nosso ano, dizendo, já não é um projeto, já deixou de ser um projeto, já é uma realidade. E a gente fica muito feliz que vocês tenham topado esse desafio. E a gente sabe que é, sim, da nossa responsabilidade enquanto diretoria, enquanto estamos como diretores ou futuros só apoiadores, mas é da nossa responsabilidade criar ações que gerem valor para a entidade. E a gente está trabalhando sempre com muito afinco para entregar isso, para gerar valor para a entidade. Porque aí vai facilitar o trabalho de quem está na ponta, propagando a entidade, apresentando a entidade para quem não conhece, e o convite para vir fazer parte fica muito mais fácil, porque tem que ter um motivo. Não pode ser só pela belíssima festa que, se Deus quiser, em 2021 a gente há de fazer, mas não pode ser só para isso, não pode ser só por isso, porque nós temos aqui um capital intelectual reunido gigante. Nós temos, como eu falei, pessoas muito do bem, pessoas muito bem intencionadas, que podem fazer qualquer coisa. Podem fazer sozinhas, mas juntas ganham uma força absurda. Então, a gente tem que realmente pensar nisso e trabalhar por isso. A gente sabe que, muito possivelmente, já está trabalhando com essa ideia de que o primeiro trimestre de 2021, a gente vai estar, se Deus quiser, trabalhando e pensando na questão da vacinação de toda a nossa nação. E provavelmente, ainda nesse primeiro trimestre, a gente tenha que estar muito nesse mesmo ritmo virtual. Mas a gente tem expectativa, assim, que a partir de abril a gente já possa, quem sabe, se Deus quiser, e os governos ajudarem, a gente possa, sim, estar já fazendo, de repente, de uma forma segura, encontros presenciais, talvez ainda em menor escala, e quem sabe, no final do ano, então, a nossa grande festa no Juvenil. De toda forma, com ou sem festa, com ou sem encontro presencial, a gente vai seguir no nosso caminho, a gente vai trabalhar e a gente vai gerar valor para essa entidade, para que as pessoas realmente queiram estar conosco. Eu deixo aqui a minha gratidão em nome de toda a diretoria do CVG e o meu muito obrigada por esses 2 anos e que venham os próximos, né? Mas vamos pensar nos próximos, um de cada vez, né? Porque esse ano já foi muito desgastado. Vamos pensar só 2021. Não é que a gente não tenha planejamento, mas vamos pensar em fazer bem feito 2021, que eu acho que já vai ser muito legal. Gente, muito obrigada e uma boa noite para todos vocês. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e um abraço, sintam-se abraçados. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada. Até logo. Boa noite.